Hoje a gente vai falar como é que faz RAG com Langflow, ou seja, conseguir ler texto, PDF, TXT, CSV, um monte de arquivos de texto e poder conversar com esses arquivos para fazer chat de pesquisa, para fazer aquela automação com aquelas informações da sua empresa, com aquelas informações de uma prova que você quer estudar, com informações de um artigo que você quer aprender. E aí você vai conversar com esse artigo, você vai conversar com esse documento. Ele pode ser PDF, pode ser TXT, pode ser um monte de coisa. Vem comigo que a gente vai entender como é que isso funciona. É isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial aos membros do canal que patrocinam esse projeto de inteligência artificial aqui maravilhoso. Então, gente, eu fiz um vídeo explicando o que era o LangChain, como que o LangChain funcionava, que é uma interface gráfica visual ali que a gente conseguia mexer com Creo AI e coisas assim. E agora a gente vai mostrar como é que o LangChain faz o RAG. Eu já fiz um vídeo específico de RAG, assiste ele, tem muito mais detalhes, muito mais informações, como é que o RAG funciona, a coisa que acontece ali por trás. É um dos meus vídeos mais elogiados, o pessoal sempre gosta. Assiste lá para entender melhor e para sacar o que está acontecendo ali por baixo. Mas aqui basicamente a gente está usando o Langflow. Se você já usa Python e tem o Python instalado, é simplesmente dar um pip install Langflow -u se você quiser fazer a atualização. Ou você pode também usar direto do DataStax Langflow e você pode usar isso online e fazer a mesma coisa. Essa versão aqui do Python ela é mais atualizada, então é preferível. Uma vez que você já instalou e está tudo certinho, é só você fazer Langflow run e vai aparecer essa telinha Welcome to Langflow Collaborate, tudo mais, não sei o que lá. E vai aparecer esse endereço aqui, você coloca no teu navegador e entra nele e você vai cair aqui nessa telinha aqui de abertura. Então, vamos lá. Langflow instalado, tudo funcionando. Vocês podem ver aqui que eu já rodei o exemplo. Então tem um exemplo prontinho aqui, como é que funciona essa coisa aqui. Olha essa ferramentinha que eu fiz aqui de busca aqui, hein? Para quem usou esse exemplo aqui, ó, tutorial de inteligência mil grau do outro vídeo, eu usei essa ferramentinha aqui. Fui eu mesmo que fiz e tá aqui nos meus components. Mas vamos lá. New Project. Se você quiser rodar o exemplo deles aqui, ó, é Vector Store.rag, mas aqui a gente quer entender as coisas, como é que elas funcionam. Então a gente vai mais devagar e vai passo a passo. Primeiro de tudo, a gente não quer ler um documento? Então a primeira coisa que a gente precisa ler é conseguir um bloquinho que lê documentos. Esse bloquinho vai simplesmente ler o documento. Segundo de tudo, a gente precisa transformar esse documento em um banco de dados. E aqui, ó, tem vários bancos de dados que a gente consegue usar. No exemplo que vocês vão pegar ali, eles usam o AstraDB. Mas eu vou usar o ChromaDB, porque o ChromaDB ele é pequenininho e ele roda dentro da nossa máquina. Não vai precisar fazer nada. Esse ChromaDB não é recomendado se você tem muito dados, se você tem um arquivão gigantesco, isso vai ficar meio lento, meio esquisito. E basicamente, ó, o dado do meu arquivo vai entrar aqui no nosso ChromaDB. O resto não precisa mexer nada. Uma outra coisa, esse arquivo aqui, ó, já estava esquecendo alguma coisa. Se você viu o vídeo anterior, você vai lembrar que a gente faz o seguinte, a gente tem um arquivo e a gente vai quebrar esse arquivo em várias partes, que vai ser esse arquivo aqui. A gente vai quebrar em várias partes e vai ser como um dicionário. Cada parte desse dicionário vai ter um troço, uma chave que a gente vai chamar de embedding. Por isso que tem esse embedding aqui atrás. Cada um desses vai ser um embedding. E a gente precisa quebrar, a gente precisa cortar esse arquivão aqui. E para cortar esse arquivão aqui, a gente precisa fazer um split. Então, eu acho que tá aqui no helpers aqui, split text. A gente precisa quebrar esse text aqui, ó, gente. Se não quebrar ele, estragamos o nosso problema. Então a gente vai colocar o nosso dado aqui, vai linkar esse dado no dado ingest e o nosso chunk vai ser o seguinte. Como eu tinha falado outra vez, imagina que você tem um arquivão, você cortou aqui, ó, o seu chunk vai ter 1000 caracteres. Então vamos supor que tem 1000 caracteres aqui nesse pedaço, nesse início do texto. Mas eu tenho um overlap de 200. Ou seja, quando eu cortar o próximo texto, ele vai cortar um pedacinho do texto de cima que vai ter 200 e aqui vai ter 800. Quando ele cortar a próxima parte de texto, vai ser a mesma coisa. Tem 200 aqui e 800 aqui. Isso faz com que, se eu fizer uma pergunta sobre esse trecho aqui, ele acerta. E se eu fizer uma pergunta sobre esse texto, ele ainda pega um pedacinho do texto de cima, porque pode ser que a resposta desse cara aqui faça parte ainda do texto de baixo. E por aí vai. Tá entendido? Então é por isso que a gente configura sempre esse chunk. Se fosse um arquivo de perguntas e respostas, não teria problema, poderia ser 0, porque aí você faria um chunk para cada pergunta e resposta e tá tudo ok. Então, por exemplo, não tem separador aqui. Quando eu não coloco separador, significa que eu vou ter 1000 caracteres e ponto final. Se eu colocasse aqui um ponto final, ele vai fazer o chunk de 1000 caracteres até ele encontrar o último ponto final antes de dar 1000 caracteres. Mas eu vou deixar sem nada para ficar quadradão assim, como se fossem realmente 1000 caracteres, cortou seco. Colocado aqui tudo certinho, agora a gente precisa fazer o embedding. Para fazer o embedding, a gente tem que vir aqui nos modelos de embedding e eu vou usar os embeddings da OpenAI. Essa parte de embedding aqui significa simplesmente que ele vai codificar o significado daquele trecho para depois fazer uma busca por semelhança, exatamente como se fosse um dicionário. Eu explico com mais detalhes no outro vídeo. Mas tá vendo aqui, ó, test embedding 3 small, é
esse mesmo, tem 3 opções, o large, o ADA002 e o small quando a gente está falando de OpenAI. Eu vou rodar no small. O small ele tem uma performance intermediária e a performance dele não é muito abaixo do grande. Uma breve explicação do embedding é basicamente o seguinte, quando você fizer uma pergunta, quando você fizer a sua pergunta, ele vai transformar essa pergunta em números. E quando ele pega o seu arquivo e quebra em várias partes, cada parte também vai ter o seu número. E aí, através desses vetores, ele vai fazer uma comparação para saber aonde que a tua pergunta é mais semelhante. E se a sua pergunta for mais semelhante, por exemplo, com esse trecho aqui, aí ele vai recortar esse trecho e vai mandar para a pergunta do ChatGPT. Tá entendido? Essa parte é super simples e se você quiser entender com mais detalhes, veja no outro vídeo. Tranquilão? Isso aqui é o suficiente para a gente montar o nosso banco de dados. Vou dar um play aqui, ó. No último carinha aqui, a gente dá um play. Opa, não coloquei arquivo. Então agora eu coloquei um arquivo aqui. Esse é um arquivo que fala sobre o Llama 3.1. É um vídeo que eu fiz uma transcrição daquele vídeo e esse arquivo agora vai rodar aqui. Conforme ele vai dando verdinho aqui, ó, verdinho, 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 montou o ChromaDB built successfully. Ou seja, o nosso banco de dados está montado certinho. Isso significa que agora a gente consegue fazer perguntas e a gente vai colocar uma entrada de chat para fazer perguntas. Para fazer perguntas, agora é uma coisa meio semelhante. A gente vai pegar o nosso ChromaDB aqui de novo, ou seja, porque aqui agora, gente, a gente vai carregar o banco de dados. E a gente vai pegar, vai passar essa mensagem aqui, ó, de busca, entendeu? Ó, a mensagem agora vai virar uma search query, ou seja, é uma busca. A gente coloca o embeddings da OpenAI de novo aqui. Isso significa que esse embedding tem que ser exatamente esse mesmo embedding aqui para dar certo. E eu vou ter que fazer uma conversão aqui com a saída desse texto aqui, ó. Essa resposta vai vir no formato de resposta. E a gente precisa transformar isso aqui, ó, converter o dado em texto simples. A gente precisa converter esse dado em texto. É isso que está acontecendo aqui. E a gente vai fazer um promptzão aqui, ó, para conseguir responder essa pergunta. Para isso a gente vai criar uma variável que se chama texto do RAG e o outro vai ser a pergunta. E o nosso prompt vai ser, ó, com base no texto a seguir, 2 pontos. E aí vai entrar o texto do RAG, responda a seguinte pergunta, 2 pontos, e a pergunta ali logo abaixo. Isso significa que ele vai abrir aqui uma pergunta e vai abrir um texto do RAG. Texto do RAG é esse texto aqui. E a pergunta é a mesma pergunta que veio lá do começo. Combinado? Agora a gente precisa de um modelo para a gente responder essa pergunta. Eu vou colocar o modelo da OpenAI. Você pode pôr o modelo que você quiser, pode pôr inclusive o Gemini. Passamos a nossa pergunta aqui. Vou usar o Gemini for All para Mini. E na saída eu vou colocar a saída do chat. Eu acho que é isso. Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Vamos fazer o nosso teste. Quais os tamanhos dos modelos Llama? Então vai ter, se eu não me engano, um 405, um 70 e um 8. Vamos ver se ele acerta. Se ele acertar essa pergunta é porque deu tudo certo, gente. Ah, isso aí, meu gente. Ali, ó. 405, 70 e 8B. Para vocês entenderem do que eu tô falando desse arquivo aqui, ó. É uma transcrição do vídeo que eu fiz. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar alguma informação aqui do meio que a gente pode fazer uma pergunta. Aqui, ó. Ele tá falando assim, ó. RAG é quando tá trabalhando com arquivos. Daí tudo bem, tem Finitane, não sei o que lá. E ele fala assim, ó. Esse basicamente todo mundo faz. O único que não faz é o Grok. O Grok é o único que não faz RAG. Vamos perguntar isso para ele. Qual é o único modelo que não faz RAG? Vamos ver se ele tá acertando. Perfeito, gente, ó. Qual é o único modelo que não faz RAG? O único modelo que não faz RAG é o Grok. Ou seja, ele pegou esse arquivo aqui, quebrou em várias partes de 1000 caracteres, 1000 caracteres, 1000 caracteres com 200 de overlap, mais 1000 caracteres, mais 1000 caracteres, mais 1000 caracteres. Chegou um momento que ele encontrou essa parte desse texto aqui. Nessa parte desse texto tinha a resposta que o único que não fazia RAG era o Grok. E aí ele responde a pergunta. E como que eu sei que ele usou o arquivo e não usou esse modelo? Porque esse modelo For All Mini não tem informação do negócio que saiu um mês atrás, gente. É uma coisa muito rápida, muito recente. E o For All Mini é o modelo anterior. Então, basicamente aqui, são 2 etapas. Primeiro, você monta teu arquivo. E aqui, ó, quando a gente olha os dados aqui, ó, ele vai falar o seguinte. Os arquivos suportados. TXT, MD, que é de Markdown, CSV, JSON, YAML, YML, XML, HTML, HTM, PDF, que todo mundo gosta, DocX, que todo mundo gosta, arquivos Python, SH, SQL, JS de JavaScript, TS e TSX. Isso significa que agora você pode fazer, inclusive, o seu Creo AI consultar arquivos. Você pega o vídeo que fala de Creo AI e pega esse vídeo aqui, junto de arquivo junto ali, e você vai fazer uma Creo AI que consulta arquivos. Eu espero que você tenha gostado. Para apoiar o canal, para que a gente continue fazendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. Deixa aquele like maravilhoso. É isso aí, valeu!